Deus convida aqueles que conhecem o Evangelho a se comprometer com a verdade que está conhecendo. Não apenas saber, mas viver aquilo que Deus se revelou para ele. Hoje vamos aprender um pouquinho sobre o batismo. Convido você a abrir sua Bíblia, fazer sua oração, suas anotações, se for preciso, porque o estudo de hoje está muito bom. O primeiro verso está em Marcos, capítulo 16, verso 16. Diz assim: quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. É interessante dizer aqui, crer e for batizado. Não basta apenas crer. Pastor, eu sei que Deus existe, eu sei que Deus é bom, eu sei que a Bíblia é a palavra de Deus, eu sei que esse negócio é legal. Mas não basta só crer. Até lá em Tiago, capítulo 2, olha que interessante diz aqui a Bíblia. Tiago capítulo 2, verso 19. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Então, crer que Deus existe, crer que Deus é bom, até Satanás sabe. O desafio é a gente se curvar diante desse Deus, é se ajoelhar diante de Deus, é confiar nele, é sacrificar nossas escolhas, nossa vontade, para fazer simplesmente o que Deus pede. Esse é o desafio que Deus propõe para mim e para você. Então, crer é bom, mas se batizar é necessário de igual modo. Se você está me ouvindo aqui já se batizou, glória a Deus por isso. Se você, quando se batizou, você não conhecia coisas novas que você aprendeu nesse estudo, Deus pode estar convidando você a passar novamente pelo batismo. Já avaliou isso? Pastor, eu sempre fui de uma igreja, mas que eu não conhecia tudo que eu aprendi aqui. Então talvez você precise ser novamente batizado. Tá bom? Mas se você, na sua igreja, embora não soubesse o que você aprendeu nos estudos, mas você foi fiel à sua igreja, você foi fiel aos ensinos bíblicos, não é isso? Teve uma vida piedosa, distante do pecado, mas agora você quer apenas ser membro da igreja adventista e você acha que não precisa do batismo, converse com o seu pastor, é possível. Tá bom? Mas eu acho bonito esse ensino da Bíblia sobre o batismo e também Atos nos ensina sobre o rebatismo. Então não é nenhum problema passar novamente pelo batismo, tá bom? Mas avalie com o pastor da sua igreja e o pastor adventista, ele vai te explicar se precisa passar pelo batismo novamente ou não. Mas aqui o ensino da Bíblia de hoje é sobre o batismo. Você percebe que é preciso crer em Deus, claro, e o segundo ponto é você se comprometer com esse Deus maravilhoso da Bíblia, é você ser batizado, ok? Lá em Mateus capítulo 3, apresenta para a gente o batismo de Jesus. Aqui acontecem algumas coisas interessantes no batismo de Cristo, que serve para mim e para você hoje também. Talvez a gente não vai ver isso acontecendo diante dos nossos olhos, né? Ou ouvir o que aconteceu aqui, mas acontece de modo exatamente igual no dia do nosso batismo. Capítulo 3, verso 13, diz assim: por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e o Espírito de Deus desceu como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é meu filho amado, em quem me alegro. Lindo, né? Você percebe que Jesus saiu da água, então ele entrou na água. Então o batismo é por imersão, precisa de água em abundância. Isso é muito lógico para quem é cristão, né? Mas tem uma igreja que pega um pouquinho de água, joga na cabecinha da criança, não é isso? E acha que é suficiente isso. Então, a Bíblia não ensina isso. O batismo é por imersão. Até a palavra batismo significa imersão. A própria palavra batismo significa imergir nas águas. Eu preciso mergulhar nas águas, ser mergulhado nas águas. Isso é o batismo. Tá bom? E eu tenho que ter uma idade que eu compreenda sobre o pecado, compreenda sobre salvação. Então eu aceito ser batizado. É eu que peço o batismo, né? Alguém que faz isso por mim. Eu posso insistir, eu posso ensinar, eu posso torcer para a pessoa se batizar. Mas é de livre e espontânea vontade, é de maneira individual. A pessoa procura, então, ao entender o que está envolvido nisso, escolhe ser batizada. Precisa de água, precisa de abundância de água. Talvez não seja no rio como foi Jesus, mas num tanque batismal, né? Então, saindo Jesus das águas, abriram o céu e veio sobre ele o Espírito Santo.
Quando a pessoa é batizada nas águas, ela também recebe o batismo do Espírito Santo. As duas coisas são juntas. Porque quando você ingressa na igreja de Deus, quando você é batizado, quando você está se casando com Cristo, o batismo é um casamento com Jesus, você recebe dons, os dons vêm do Espírito Santo. O céu se abriu, não é isso? E disse, esse é meu filho amado. Então quando você se batiza, você deixa de ser criatura, você se torna filho e herdeiro de Deus. Co-herdeiro com Jesus Cristo, filho de Deus. Lindo, né? Deixo de ser apenas um ser criado, mas me torno então filho de Deus. Jesus, ele não tinha pecado, embora o batismo é para remissão, para lavar os pecados, né? Ter uma nova vida com Cristo Jesus. Jesus não tinha pecado, mas ele se batizou para nos dar o exemplo. Lá no Éden, lá em Gênesis capítulo 2, você percebe que Deus descansou no sábado para nos dar o exemplo. Ele não cansou de falar as coisas acontecer, né? Para nos dar o exemplo. Da mesma maneira, Jesus aqui no batismo, ele aceita o batismo para nos dar o exemplo. É necessário ser batizado para herdar a salvação. Quem crer e for batizado será salvo, lá em Marcos 16, né? Você vê que salvação está casado aí com crer em Jesus e ser batizado. É interessante observar que o ministério de Cristo começa após o batismo. Primeiro ele é batizado, então começa o seu ministério. O seu ministério com Jesus, a sua história de vitórias, de crescimento, de aprendizado, começa após o batismo. Claro que antes você entende muita coisa, mas é um passo de fé ainda. Porque quando você se compromete, é impressionante como a mente a gente se abre e a gente começa a olhar as coisas com outros olhos. O ministério de Cristo começou após o batismo e o seu também irá começar após o seu batismo. Primeiro, o batismo é maneira pública, né? Lógico que antes tem uma entrega de coração a Deus. Eu entendi e eu quero viver. Depois você demonstra de maneira pública através do batismo. A entrega já foi primeiro no coração individual, particular, em secreto com Deus, e depois demonstrado de maneira pública. Romanos capítulo 6, verso 3 a 5, diz assim: Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. É interessante que muitos não dizem assim, eu vou guardar o domingo porque Jesus ressuscitou no domingo. Mas o único momento na Bíblia que compara a ressurreição de Cristo com algo é aqui, e compara a ressurreição de Cristo com o batismo. Então, se eu quero reverenciar a ressurreição de Cristo, eu entrego então meu coração a Ele através do batismo. E assim estou exaltando a Cristo como o Senhor ressurreto, né? Como aquele que venceu a morte, aquele que é meu Senhor, aquele que, embora possa morrer, que também vai me ressuscitar para herdar com Ele a eternidade. Por isso que tem que ser muita água, porque você é mergulhado completamente na água, a água vai te cobrir. Você foi sepultado ali. E você ressurge, por uma nova vida em Cristo Jesus. Então, em Romanos capítulo 6, eu aprendo que o batismo é morte para o pecado. Eu entendi o que é pecado, entendi o que é salvação, não quero mais viver isso. E é incrível como os 10 mandamentos resumem bem o que é pecado no nosso coração, né? Se você apaga os 10 mandamentos, fica difícil para a gente, fica muito filosófico o que é pecado. Mas com 10 mandamentos claros na nossa mente, eu sei que adulterar é pecado, eu sei que idolatria é pecado, eu sei que roubar é pecado, eu sei que matar é pecado, eu sei que trair o meu irmão, né? Eu sei que cobiçar o que não é meu. Fica claro no nosso coração, irmãos, como é lindo os 10 mandamentos. Então, entendendo isso, eu me batizo, que agora eu morro por pecado, eu não quero mais viver em pecado, não quero mais viver isso. Eu sei que não agrada a Deus e não quero mais isso para mim. Então eu batizo para eu morrer por pecado. Embora meu coração continue pecaminoso, né? Tendências, desejos, vontades, mas agora eu tenho o Espírito Santo mais ativamente em minha vida para me dar força para vencer isso. Então o batismo é morte para o pecado. O batismo é sepultamento dos meus pecados passados. Então, embora eu seja pecador, embora eu já nasça como pecador, uma criança é pecador. Não é isso? Quando ela tem a idadezinha dela ali de aceitar Jesus como Senhor e Salvador e quer ser batizada, ela está abandonando também. Deus está perdoando os seus pecados e ela está tendo um recomeço com Cristo Jesus. Com adulto da mesma maneira. Não importa o que você já fez, o batismo tem poder para lavar o seu passado e dá para você páginas em branco para você reescrever a sua história. Então o batismo, ele é morte dos pecados, ele é sepultamento dos pecados, é morte para o pecado, né? Sepultamento dos pecados, ele é ressurreição para a nova vida. Da mesma maneira, o texto disse, né, que Cristo morreu e ressuscitou, através do batismo eu tenho poder em Deus para também ressuscitar e ter uma nova vida com Cristo Jesus. Não é maravilhoso isso?
Se você não foi batizado ainda, não adie mais. Não adie mais. Amanhã pode ser muito tarde. É uma caminhada de aprendizado. Não é isso? Satanás, ele é o rei da dúvida. Lá com Eva no jardim, não foi isso que ele disse? Será que não vai morrer mesmo? Será que é assim? Pôs dúvida na palavra de Deus. Então hoje não coloque dúvidas na palavra de Deus. A palavra de Deus é a Bíblia. Qualquer tipo de dúvida, de um será, vem de Satanás. Você pode pensar que é seu coração que está te ajudando a decidir. Você pode até achar que tem alguém te ajudando a decidir, colocando dúvida no seu coração. Mas o seu coração é pecaminoso, Satanás usa ele. E as pessoas também podem ser usadas por Satanás para colocar dúvida no seu coração e te distanciar da verdade. Por isso hoje não há muito espaço para a gente ouvir opinião, nem mesmo do nosso coração ou do outro. Vamos seguir simplesmente o que a Bíblia diz. Está na Bíblia? Eu vou seguir. Vamos amar mais esse livro. Assim teríamos menos igrejas, menos confusão, se nós simplesmente seguíssemos o texto sagrado. Menos opinião de pastor, menos opinião de líderes e mais o que a Bíblia diz. Lucas capítulo 15, verso 7 e verso 10, olha que bonito. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Verso 10. Eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então, quando você dizer assim, olha, eu quero me batizar, saiba que teremos uma festa na terra, porque a sua igreja vai estar em festa, seus amigos, seus irmãos de verdade vão estar em festa, e também terá uma festa no céu. Olha só, imagina, você ia promover uma festa no céu com a sua decisão. Lindo, né? Tessalonicenses capítulo 2, verso 13, diz assim: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graça a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não com palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Então, graças damos a Deus, porque as palavras que você ouviu através desses vídeos, está ouvindo, né? Tem tanta coisa boa ainda para ser ouvido e ouvir novamente, né? O vídeo está aí à disposição. Não são palavras de homens, são palavras de Deus. Você percebeu que eu priorizei mostrar versos bíblicos do que ficar explicando, argumentando muito aqui? Cada vídeo tem vários versos bíblicos. Por quê? Eu simplesmente juntei o quebra-cabeça. Simplesmente Deus convidou você aqui para ouvir isso. A palavra é de homem, né? Um ser humano falando. Mas de verdade a palavra de Deus, o texto sagrado falando, né? Que opera eficazmente em vós. Eu sei que você está me ouvindo, mas não está entrando no ouvido e saindo no outro. Está ficando aí, está te incomodando, você está gostando de aprender, você quer mudar, não é isso? É um aprendizado, é um aprender e desaprender. Mas nessa caminhada Deus está com a gente. O batismo é uma grande oportunidade de reconhecer Jesus como Salvador, de demonstrar o que está no nosso coração para outras pessoas. É uma grande oportunidade para recomeçar. Para recomeçar. Não fique olhando para o passado, o que já fez. Não faça isso. Olhe para o que você pode fazer, cheio do Espírito Santo, conduzido pelo céu. Muitas pessoas vão se converter através do seu testemunho, através do seu empenho na Igreja de Deus. Não deixe para depois. Marque logo o seu batismo. Aceite agora no seu coração que você aprendeu, se comprometa com Cristo a viver isso de verdade, mas case com Jesus. Eu sou casado, pela graça de Deus, mas eu confesso que quando eu estava avaliando o casamento eu fiquei em dúvida. Será? E se não der certo? E se a gente terminar um dia? Vou fazer ela sofrer? Avaliamos isso, claro que sim. E você também no seu coração pode estar avaliando isso, né? Ah, pastor, é coisas novas. E se eu casar e se amanhã sair da igreja, como vai ser? Amigo, graças a Deus que eu entrei de cabeça no meu casamento. Estamos há muitos anos juntos, estamos felizes, temos crianças lindas que estão aí crescendo saudáveis e seguindo a Deus. Não quero nem imaginar o que seria de mim se não tivesse casado. Então mergulhe nos braços de Cristo. É Deus chamando você, não é homens, não é igreja, é Deus. Tá bom? E você vai ser muito mais feliz do que você pode imaginar. Porque os planos de Deus são muito melhores do que os seus para a sua vida. Deus te abençoe.